Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para o vídeo de hoje. Hoje é um dia importante para Israel. Israel tem um calendário, tem uma especificidade no calendário judaico que as datas comemorativas elas se iniciam na véspera, no entardecer, no início da noite e se estendem pelo dia seguinte. O que está acontecendo hoje justamente é isso. No momento que eu gravo esse vídeo, há toda a celebração pelo dia em memória dos soldados que morreram nas diversas guerras de Israel, mas também das vítimas do terrorismo. Essas comemorações, essas celebrações, as lembranças dos nomes das pessoas que morreram, elas acontecem ao longo do dia de hoje e na sequência, no início da noite, o clima muda por completo, iniciam-se as comemorações pelo dia da independência de Israel, que é um dia festivo naturalmente, mas que esse ano acontece de uma maneira muito diferente no contexto de uma guerra e no momento, por exemplo, uma das determinações é que não haverá queima de fogos como de costume, porque é uma série de soldados que se recuperam dos traumas que ocorreram, né, que viveram durante as batalhas e tem problemas em relação a esses barulhos que despertam exatamente determinados traumas, então houve a decisão de não acontecer a tradicional queima de fogos nas diversas cidades israelenses. É importante a gente lembrar o número de mortos desde o dia 7 de outubro até o momento em que eu gravo esse vídeo é de 1.539 pessoas. No dia 7 de outubro foram mortos 1.200 judeus, o maior número de judeus mortos num único dia desde o Holocausto. Isso é algo que mexe completamente na identidade israelense e até no futuro do país. O país que existia até o dia 7 de outubro não é o mesmo que a partir do dia 8 de outubro começou a se reconstruir de alguma maneira ou de se pensar, e certamente não será o mesmo que existirá ao final dessa guerra, e essa guerra irá terminar em algum momento. Como eu disse, esse é um dia de transição e isso tem muito da identidade israelense. Como eu escrevi lá no texto no nosso site, o país não se faz apenas de prédios e pessoas e cidades e construções e meios de transporte, mas é um conjunto de histórias, um conjunto de símbolos, um conjunto de pessoas que constroem a sua subjetividade. Isso está bastante imerso, isso tem muita relação com o que está acontecendo por aqui durante esse período longo. Já são 7 meses de guerra e que vão mudar profundamente a história de Israel. Também é importante a gente trazer um número de 25 mil israelenses mortos, ou melhor, de pessoas que viviam em Israel, judeus e não judeus, desde 1860, que marca o início da contabilização de um projeto sionista mais estruturado na terra de Israel. É um número bastante relevante e que mostra também como as guerras têm um peso importante na constituição da própria identidade israelense. Ao longo do dia de hoje, durante essas cerimônias em lembrança às pessoas mortas, houve uma série de manifestações também por parte dos familiares dos reféns, que fizeram questão de lembrar uma frase importante que eles disseram, que sem o retorno dos reféns não há independência. A palavra independência é colocada aí como uma forma de lembrar, inclusive, desse evento que se inicia daqui a pouco, o Dia da Independência de Israel. Uma das mães de um dos reféns, a mãe de Matan Zangalker, de 24 anos, Einav, ela se dirigiu ao próprio ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que é alguém que se opõe de forma bastante contundente a qualquer tentativa de acordo, e pediu a ele para fazer todos os esforços para trazer o seu filho de volta. Ele estava absolutamente constrangido e incomodado com aquela situação, mas estava no meio de um evento público, então ele foi confrontado por uma mãe de um dos reféns e não era possível ir para lugar nenhum. Ele que defende, inclusive, que não há direito para o governo continuar a existir caso não haja uma incursão terrestre a Rafah. Por enquanto ainda não há essa incursão terrestre, mas é importante a gente lembrar, os militares israelenses não estão em peso em Rafah, mas estão mais presentes nas partes orientais da cidade, as partes dos bairros justamente menos povoados, aonde levam adiante o processo de retirada da população, mas ainda não estão na cidade de Rafah, portanto não levam adiante ainda a temida incursão terrestre, temida por parte da comunidade internacional. Haverá também um encontro pessoal, um encontro que inclusive foi adiado várias vezes entre autoridades israelenses e autoridades norte-americanas para discutir a situação da incursão a Rafah. Então, portanto, a própria situação da incursão ainda não está definida. Os Estados Unidos, em 2 oportunidades, se mostraram
incomodados ou um pouco convencidos com os planos apresentados por Israel para levar adiante essa incursão e, ao mesmo tempo, manter a segurança da população civil palestina. Então existe a possibilidade até de que essa incursão não ocorra, ou pelo menos não ocorra nos próximos dias. Israel ainda trata o que está a fazer na cidade de Rafah como uma incursão limitada e procura acalmar os aliados norte-americanos quanto a isso. Essas são as informações de momento. Muito importante também a informação do New York Times de que Yahya Sinwar, o líder do Hamas na faixa de Gaza, não estaria em Rafah, mas estaria em Khan Yunis. Khan Yunis é a cidade onde Yahya Sinwar nasceu, fica a 6 quilômetros ao norte de Rafah. Ele estaria nessa extensa rede de túneis. É muito difícil encontrar a rede de túneis. Só para dar a dimensão dessa rede de túneis, eu fiz um levantamento aqui. O metrô de Londres tem cerca de 400 quilômetros, é considerado uma das infraestruturas de transporte urbano público exemplares do mundo todo. A rede de túneis do Hamas tem algo como 700 quilômetros. Por isso é muito difícil encontrar Yahya Sinwar e por isso também ele continua a se esconder nessa extensa rede de túneis. Há uma outra informação também de que no entorno de Yahya Sinwar estaria um grupo de reféns israelenses que seria uma espécie de seguro de vida do líder palestino, do líder terrorista palestino do Hamas na faixa de Gaza. Essas são as informações do dia de hoje. Deixo com vocês aqui um pouco da imagem do palco que está sendo montado por aqui para receber as comemorações de Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Obrigado, até um próximo vídeo.